É, nação, e tá aí a imprensa esportiva de todo o Brasil elogiando demais o técnico Filipe Luiz e também o elenco do Flamengo. O Mengão que venceu o Botafogo por 3-1, um amasso, 3-1, ainda falo pra você que ficou barato demais. Ficou muito barato, porque o tanto de gols que o Flamengo perdeu. Agora, fala uma coisa, o Flamengo, o golaço do Bruno Henrique e do Luiz Araújo é pra acabar mesmo, era pra enterrar o Botafogo de uma vez, né? Vamos juntos aqui analisar, ver o que a Renata Fã, o Chico Garcia, o pessoal do Jogo Aberto falou aí, referente a essa conquista. Tricampeão da Supercopa do Brasil, o Flamengo levantou a primeira taça do ano de 2025. Vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil. Vamos analisar o que a imprensa falou do Flamengo. 3, Botafogo 1, uma atuação muito acima da média do Flamengo, colocou o adversário na roda, o Botafogo não tem treinador ainda, e o título da Supercopa vai para a nação rubro-negra. Esse era o clima no Mangueirão. Estádio cheio, com direito a show de Joelma. Enquanto um estava vivendo a sensação inédita de disputar a Supercopa, o outro chegava pela 6ª vez. Nosso Mengão na final mais uma vez aí, contra o Botafogo do meu pai, mas infelizmente não vai dar pro Botafogo hoje não, pai. Vamos sair vitorioso daqui com o título. Mas você sabe que o Flamengo já é freguês há muito tempo, já está sendo freguês e hoje é mais uma vitória, 2-0 Botafogo. Pela pausa de 1h10, 1h12 aproximadamente, acho que esse talvez tenha sido um fator determinante e um pouco pela característica da nossa equipe também. Acredito que a maneira como transcorreu o jogo pós a chuva, acho que de alguma maneira dificulta o nosso jogo, sim. E eu amo chuva. Minha esposa tá aí, pode falar.Ela não gosta muito, mas eu amo chuva. Os jogadores estavam na mesma sintonia. Eles mesmos falaram no vestiário quando parou que eles queriam voltar a jogar. Nós queremos jogar. Tem que o campo tem que estar bom, que nós queremos jogar. Vimos a dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença é de aproximadamente 10 dias ou mais de preparação para uma partida importante. Isso ficou evidente. Nada que estragasse a festa rubro-negra. Venceu o clube que mais acumula participações e títulos na Supercopa. O Flamengo é agora tricampeão do torneio. 14 títulos com a camisa do Flamengo, clube do meu coração. Então fico muito feliz de estar ajudando o Flamengo a conquistar títulos. Um jogaço, jogo impecável e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores. Filipe Luiz se tornou o único a ser campeão da competição, como jogador e como treinador. Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. Eu via como ele não relaxava, como ele deixava o time sempre com mais ambição, e aquilo me despertou outra vez essa chama. E eu sou mais ou menos uma cópia dele, nunca chegarei perto, mas o que eu quero é um dia poder fazer uma história do jeito que ele fez. Ganhamos, temos que comemorar porque ganhamos. Se fosse ao contrário, o adversário estaria comemorando. Mas é humildade porque está apenas começando a temporada e a gente tem muito pela frente aqui. Foi um jogo atípico com muita chuva, paralisação, teve uma interrupção e o Flamengo não perdeu o ímpeto em momento algum. Verdade. Já sai ganhando de 1-0 rapidamente. Aliás, um destaque para o Bruno Henrique, que em jogos decisivos mostra que está calibrado, está pronto sempre para esse tipo de disputa. Fora isso, a gente viu um Flamengo com sede de gol, de jogo, com quem saiu e entrou mantendo o mesmo nível, um equilíbrio. O Botafogo até no final, claro, aí vem um pouco do cansaço, o Botafogo faz seu gol de honra, mas ficou por aí. O Flamengo foi muito superior na partida. Muito, Renata, muito superior, tecnicamente, taticamente e fisicamente. O Botafogo estava no segundo jogo com os titulares. O Textor está fazendo um planejamento mais a longo prazo, a gente entende, mas aí você já pega uma decisão no primeiro mês da temporada, com jogadores que saíram, foram 14 saídas, 2 titulares absolutos, o Luiz Henrique e o Almada, não ter um treinador, falamos aqui na sexta, para mim faz diferença não ter uma referência, enquanto que do outro lado, você mantém a base de um time campeão,
de um time vencedor, de bons jogadores já mantidos e ainda que agregaram mais qualidade ainda. E um treinador que está se provando aí como um cara extremamente diferente nos conceitos, no jeito de pensar o futebol. E é difícil, porque ele tem relação com esses caras. Ele até ontem, entre aspas, estava jogando com eles. É difícil você se tornar um comandante de uma hora para outra. E mesmo assim ele tem o time na mão. Ele falou, né? Os caras compraram a ideia e realmente o Flamengo não deixou o Botafogo respirar. Antes da chuva, depois da chuva, foi uma marcação, pressão no campo ofensivo que o Botafogo não conseguia sair. E o Flamengo roubava a bola, já estava ali no campo de ataque. O Bruno Henrique, cara, caindo pela direita, fazendo um golaço, caindo pela esquerda, fazendo jogadas, fazendo um falso 9 ali, puxando a marcação. O Gonçalo Plata, que está cada vez mais cavando o lugar dele no time. E olha que tem uma concorrência, assim, tremenda. Então, assim, é incontestável o título do Flamengo. Eu queria destacar também o Wesley, achei que fez uma partida muito boa, dominou o lado direito. E o Luiz Araújo, que também é um jogador que passou por lesão, tá voltando muito bem, se apresentou com um gol bonito, participando de escanteio, também cobrança de escanteio, assistência, enfim. A gente viu um Flamengo que tem essas opções, que está muito preparado porque vai disputar vários campeonatos. E o Flamengo já agora, acostumado com o Felipe Luiz, muitos dizendo que o estilo desse ano vai ser aquele do Flamengo de 2019. Olha. E ele agora ganha a Supercopa do Brasil, tem esse título e já foi campeão como jogador e nesse momento como treinador. Então o Felipe Luiz começou demais a sua carreira, começou em alto nível e eu tenho muitas expectativas pelo trabalho dele. O Botafogo acho que ainda está muito descaracterizado, ganhou do Fluminense o clássico. E interessante é que no meio de semana agora já se enfrentam pelo Campeonato Carioca no Maracanã. Flamengo e Botafogo outra vez vai ter uma revanche, porém por outro campeonato. Claro, com certeza. O Botafogo está naquele ritmo de preparar para o que vem pela frente, mas não adianta, né? O futebol cobra o seu preço. E no Carioca, até pela disputa entre os grandes, vai ser cobrado de qualquer forma. E o Flamengo, Renata, não estamos falando de algo aleatório. Não estamos falando de um treinador que chegou, conheceu o elenco, aí foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa. Não. Você vê que tem trabalho. Você tem trabalho nas escolhas dele, inclusive de quem sai, de quem fica, do time que ele leva a campo, da resposta que os caras dão dentro do campo de jogo. Impressionante, eu estou assim, encantado com o trabalho do Felipe Luiz. O Abel Ferreira tem um plano, o Felipe Luiz tem processo. Isso, boa. A gente tinha um plano, que era fazer uma boa pré-temporada. Tinha a final, que era diante do campeão da Libertadores, do campeão do Brasileiro. Mas quem estava entrando em campo era o Flamengo. Fico muito feliz de estar ajudando o Flamengo a conquistar títulos e assim seja. É importante entrar com o pé quente e não pé frio, não é? Mas o mais importante, além de ser uma obrigação que nós temos de lutar por todos os títulos, para dar uma alegria a esta gente que vem aqui, é importante também para podermos realizar o trabalho com mais tranquilidade. Sabíamos a dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença de aproximadamente 10 dias ou mais de preparação para uma partida importante. Talvez não conseguimos ter o rendimento esperado para sair daqui com a vitória. Não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama. Sou flamenguista desde pequeno, poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. Hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso. O que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, como ele se sacrifica pela equipe. Decisão é para os grandes. E o Bruno Henrique ele não é grande, ele é gigante na história desse clube, né? Dificilmente veremos, acho que na história do futebol brasileiro é difícil a gente ver um elenco tão forte, tão qualificado como é esse elenco do Flamengo. Então é um privilégio e um orgulho muito grande de liderar. Importante que mais uma vez o Felipe Luiz relembrou também os meninos do Ninho, né? Fazendo sempre uma menção aos garotos. É diferente realmente o Felipe Luiz. Uma vez Flamengo, 3 vezes Flamengo. Então números de Botafogo, 1 rubro-negro, 3 o Flamengo vencendo em todos os quesitos, em posse de bola, finalizações no alvo, 8-3, 36 ações na área rival e aí 40-44 nessa recuperação de posse de bola. Foi um atropelo, a gente viu ali na questão das jogadas dentro da área adversária, né? Ações na área do rival, impressionante o triplo. E por isso o jogo 3-1, né? Então, proporcionalmente, isso também foi confirmado. E aí, Rafa, é o Flamengo então que larga na frente nessa temporada. Bom dia.
É isso, Bruno, Mari, Marra, Jailson, fãs de esporte, muito bom dia a vocês, aos amigos conectados com a gente aqui no Sport Center. De fato, o Rio de Janeiro nasceu rubro-negro, amanheceu rubro-negro nesta segunda-feira após a conquista ontem da Supercopa do Brasil. É evidente que há muita discussão sobre o valor do título, porque é apenas um jogo, mas fato é que o Flamengo é tricampeão desta competição, ganha 12 milhões de reais de premiação por conta dessa conquista e é o segundo troféu que o Felipe Luiz levanta como técnico em 19 jogos como treinador do Flamengo. Na verdade, ele tem mais títulos do que derrotas, porque a única vez que ele perdeu como técnico do Flamengo foi no Fla-Flu do Campeonato Brasileiro do ano passado, disputado aqui no Maracanã. O Fluminense ganhou por 2-0. No mais, só vitórias, muitas e empates, e com isso agora ele vai acumulando conquistas que teve como jogador, também como treinador. Falando em conquista, com esse título de ontem, Bruno Henrique e Arrascaeta acumulam 14 troféus levantados com a camisa rubro-negra. E com esta marca, eles superaram Zico, Júnior e Gabigol, que tem 13. Então passam a ser os dois jogadores mais vitoriosos em termos de quantidade de títulos com a camisa do Flamengo. E de quebra, o Bruno Henrique também foi eleito aí o rei da Supercopa, né, o principal jogador da partida, com 2 dos 3 gols do Flamengo marcados ontem lá no Mangueirão. O torcedor que esteve presente no estádio precisou ter paciência, né? O jogo ficou interrompido desde os 15 minutos do primeiro tempo, com uma duração, essa interrupção, de 1 hora e 15 minutos em função de uma chuva muito forte, mas a partida recomeçou e no final a festa foi da torcida rubro-negra, a maioria presente ontem lá no estádio do Mangueirão. E após o jogo, o técnico Felipe Luiz fez mais uma vez uma referência a Jorge Jesus. Não é novidade para ninguém que o atual técnico do Flamengo se inspira muito em relação à metodologia naquilo que fazia o técnico português quando dirigia o Flamengo entre 2019 e 2020. E mais uma vez, Felipe Luiz falou de JJ. Vai ser sempre alegria? Não vai ser sempre alegria. Claro que eu terei momentos difíceis, momentos onde eu terei que... Mas eu me sinto preparado para esse desafio, entendeu? Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. E eu via como ele não relaxava, como ele deixava o time sempre com mais ambição, e aquilo me despertou outra vez essa chama, e eu sou mais ou menos uma cópia dele, nunca chegarei perto, mas o que eu quero um dia poder fazer uma história do jeito que ele fez. Esse é o meu objetivo, e eu sonho alto, claro, não vou mentir, sonho alto. Agora, também sou realista e sei que não tudo na vida são alegrias, né? E estarei preparado para quando vier momentos difíceis. Esse é, portanto, o técnico Felipe Luiz, né? O Flamengo já volta a campo nesta quarta-feira, pega a Portuguesa pelo Campeonato Carioca lá no Parque do Sabiá, em Minas Gerais, e a realidade do estadual é um pouco diferente, né? O Flamengo perdeu alguns jogos, perdeu pontos quando estava jogando com o time alternativo, e no momento é o 5º colocado na tabela de classificação, é bem verdade, com um jogo a menos, porque nesta rodada no fim de semana enfrentaria justamente o Botafogo, mas o jogo foi adiado para o dia 12 de fevereiro por causa dessa partida da Supercopa do Brasil disputada em Belém. Hora de virar de novo a chavinha, como diziam os antigos, e voltar a pensar no Campeonato Carioca, e nesta competição o Flamengo tem que pontuar para entrar de novo no G4, meus amigos. Os números de Flamengo de Jorge Jesus e Felipe Luiz. O Rafa volta, tá, a participar com a gente aqui ao longo deste Sport Center para a gente falar mais também com informações do lado, se tem muito do comando técnico do Flamengo, também do Botafogo. Vamos para os números? Claro que aí o recorte é diferente, o Jorge Jesus com 58 jogos, o Felipe Luiz com 18. Mas o Jorge Jesus com apenas 4 derrotas, 81,6% de aproveitamento e 5 títulos. Pelo menos nessa conta, o Felipe Luiz tem o mesmo esquema, né, de ter mais título do que derrota, apenas 1 e 2 títulos. A gente não considera os jogos com elenco alternativo ali do início do Carioca de 2020 e também de 2025, para ser justo ali com a equipe quando ela está competindo no seu mais alto nível. Porque aí entra aquela história, mas já está comparando? Sim, estamos comparando, porque o Felipe usa o Jesus como uma referência. É o que ele busca, o que ele quer, o que ele entende como ideal. Então, nesse sentido, vocês já enxergam algo no time do Felipe Luiz que tem, assim, como referência o que era o time do Jesus, Marra? Se eu falar que eu não enxergo, eu estou mentindo. Mas eu acho que, assim, o retrato do Jorge Jesus no Flamengo não é um retrato... Não fez 200 jogos, né? É menor. Mas é, assim,
um furacão devastador. Ele chega, aí até muita gente aproveita aquela derrota na Fonte Nova para falar várias vezes, porque praticamente não tem outra, gente. Então tem que falar mesmo daquela. E foi engraçado que a chance de tirar onda é aquela. Aquela derrota aconteceu muito nas costas do Felipe Luiz. 3 gols do Gilberto em cima do Felipe Luiz. E rápido no comecinho, né? Primeiro ou segundo jogo, não foi? Sim. Mas depois disso, assim, é devastação. Porque era um time de imposição, era um time muito concentrado, era um time muito bom, era um time que fazia os adversários temerem. E é muito cedo de novo, até porque não é nem justa a comparação com o Felipe, porque o Jorge Jesus, quando chega ao Flamengo, ele já chega um senhor Jorge Jesus. O Felipe está iniciando a carreira. Mas, já que ele toca no assunto e já que a gente está nessa aqui de falar, os primeiros passos do Felipe são ótimos, gente. Porque ele tem toda aquela situação de conceitos do futebol, de pressionar, de roubar a bola alto, de não ser previsível. Veja o segundo gol. O segundo gol é algo calculado desde lá de trás.